Olá, Sam, e boa noite para todos. É como eu sempre digo, para toda ação há sempre uma reação. Muitas vezes, dependendo dessa reação, as consequências podem durar por toda uma vida. O fato que vou narrar não aconteceu comigo, mas com um conhecido de um conhecido, que insistiu muito para que ele contasse sua história. É uma narrativa que vai além do macabro. A partir daqui, vou narrar como se fosse ele contando a história para vocês. Eu me chamo Roberto, e na época em que tudo começou, eu morava num pequeno interior de Minas Gerais. Lá eu tinha um pequeno sítio e tinha uma plantação de café. Isso aconteceu no ano de 1992. Eu vivia com minha esposa e a minha filha, que era adolescente. Tinha seus 15 anos de idade. Como de costume, a minha esposa ia até a cidade levá-la para o colégio e voltava sempre com ela. Vivíamos muito bem naquela cidade e tinha muitos amigos que nos ajudavam na colheita de café. Bom, mas nada é perfeito. Perto da onde eu morava havia uma fazenda, onde vivia um fazendeiro, junto com seus 2 filhos, já maiores de idade. Esses rapazes começaram a importunar minha filha. A princípio, eu não me preocupei muito, pois eles não faziam nada de grave. Até que, num certo dia, houve uma grande festa na cidade, em comemoração à colheita de café. Tinha muita bebida, e nós nos arrumamos para ir também. Em determinado momento, a minha esposa e minha filha saíram para comprar um lanche, enquanto eu fiquei conversando com alguns amigos, bebendo e comemorando, mas já fazia muito tempo que elas não tinham voltado. Eu rodei por toda aquela festa, mas nada de encontrar as duas. O desespero começou a tomar conta de mim. Parecia que o chão havia se aberto sob meus pés. Até que houve uma grande mobilização de amigos e conhecidos da cidade, que se uniram a mim para procurá-las. Foi quando o jovem garoto me disse que havia visto os 2 filhos do fazendeiro conversando com as duas. Fui até eles para perguntar, mas ambos disseram que não sabiam de nada. Mesmo assim, não desisti e continuei a busca. Durante a procura, encontrei uma senhora no caminho do sítio, e ela disse que poderia me ajudar naquele sofrimento. Eu pensei que toda ajuda seria bem-vinda, pois a cada hora que passava, as minhas esperanças iam se esvaindo. Aquela senhora, que tinha conhecimentos espirituais, fez algumas rezas e feitiços. Depois me encarou com seus olhos profundos e disse que os 2 filhos do fazendeiro havia feito algo terrível com minha esposa e minha filha, e que toda a cena estava escondida na caminhonete do fazendeiro. Bem, eu esperei a noite cair. Ainda um pouco cético, fui até o local para verificar, mas fui escondido, para que ninguém me visse chegar. Quando cheguei, deparei-me com a pior cena da minha vida. Havia roupas, incluindo os vestidos da minha filha, cobertos de sangue. Fui tomado por uma fúria incontrolável e corri até o fazendeiro para confrontá-lo. Mas ele chamou seus capangas, que imediatamente me expulsaram da fazenda. Desesperado e sem saber o que fazer, voltei na senhora. Meu coração estava destruído. Minha esposa e minha filha faziam uma falta imensurável. Nada mais fazia sentido na minha vida, se não fosse junto com elas. Foi então que a senhora me perguntou se eu queria vingança. Eu disse que o fazendeiro tinha muita influência na região, e invadir sua fazenda seria algo impossível, devido à quantidade de capangas. Mas a senhora afirmou que havia uma maneira de me dar uma chance. Disse que aquele que a protegia poderia me transformar numa fera poderosa.
Naquele momento, sua fúria, o ódio e o desejo de vingança palpitavam no meu coração e aceitei a proposta daquela senhora. Aquela senhora então começou um ritual, invocando muitas entidades. E depois de tudo pronto, ela me disse para ir até a mata, onde tudo aconteceria. Assim que entrei naquele mato, comecei a sentir logo a transformação. Naquela noite, deixei de ser um homem normal e me tornei numa criatura demoníaca, que muitos chamam de lobisomem. Porém, a senhora disse que não era o momento certo e que eu deveria esperar por mais alguns meses. Bom, assim fiz. Após se passar alguns meses, em uma bela noite de lua cheia, parti para a mata e virei num bicho, partindo com ódio no sangue e a sede de vingança. Eu só queria acabar com todos. Então fui para a fazenda numa velocidade incrível. Pulei a porteira e segui diretamente para os capangas. E um por um eu fui destroçando com os dentes, até que não restasse nenhum vivo de pé. O fazendeiro, ouvindo os tiros e gritos, ficou apavorado e sem saber o que fazer. Quando menos esperava, a porta da frente foi ao chão. Eu havia derrubado e entrado. O próximo foi o fazendeiro. E por último aqueles dois malditos, que ali mesmo na casa, eu dilacerei nos dentes, um de cada vez. Depois da minha vingança, todos na cidade ficaram assombrados, sem saber o que houve na fazenda. Então vendi meu sítio e fui embora daquele lugar, com a desculpa de que estava com medo. Hoje estou muito velho, mas a maldição da besta permanece comigo. Mas por conta da idade e tantos anos, a transformação não é como antes. Eu tive que implorar para Sr. Roberto contar essa história, pois ele não queria que ninguém soubesse que foi ele que fez tal coisa e executou todos aqueles homens. E também porque ainda nos dias de hoje, ele vira naquele bicho. Boa noite.